O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. É que o evangelho produza raízes mais profundas no coração dele. Como na Ana Paula Valadão, que está sofrendo a beça de ver o que acontece com o irmão. E o que o irmão provocou na vida da família toda, do pai e tudo mais. Você consegue explicar? Tudo bem que o David Leonardo, você começou a conversar com ele tem 10 dias, semana passada. Mas você poderia Eu estou explicar? conversando com a Ana Paula também. Tá conversando com ela? É, porque eu conheci a Ana Paula, ela devia ter 3 anos. Eu sou amigo do pai dela, do Márcio. Eu fui amigo de quem foi predecessor dele na Lagoinha, que ficou doente, teve uma estafa incurável, o pastor Rego Nascimento. Sou amigo do Reuel Feitosa, que era companheiro do pai dela. Eu chegava para pregar em Belo Horizonte há 50 anos atrás, o meu amigo George Foster, que já faleceu, me pegava no aeroporto e dizia, vamos encontrar o Márcio, o Reuel, fulano e o Beltrano. Caralho, eu amo ter história, tá? Eu já preguei algumas vezes na Lagoinha. Já preguei no seminário da Lagoinha, antes da Lagoinha virar essa coisa que hoje disputa a marca, disputa a franquia, e que se tornou um negócio horroroso com esse menino, o irmão dela, o André, que é um ser ambivalente, ambíguo à beça. Eita porra, descascando o André Valadão, né? Mas o André Valadão, gente, tem uns posicionamentos dele que pessoas, inclusive, falam que eu acho que não tem nada a ver, assim, mas algumas pessoas falam, inclusive, sobre a sexualidade dele, né? De que há uma história com sexo. Enfim, são supostamente coisas que supostamente, enfim. Né? Mas algumas pessoas falam, o povo comenta, gente. O povo comenta. A meu ver, dodói, muito dodói. E ela sofreu muito, a meu ver, os sofrimentos que a Ana Paula carregou durante muitos anos na vida tinham a ver com as coisas que ela via, assistia, experimentava e não verbalizava. Eita, cara. Acho que ela iniciou um processo de cura pessoal agora. Ela ficou doente e teve depressão. Longas e profundas. Os meus amigos que a conheciam, e eu orei muito tempo por ela. Porque me dava eu tinha e tenho um carinho muito grande pelo pai dela, pela família, por muita gente. Eu posso ser considerado o mais veemente de todos os cortantemente falantes nesse processo todo. Mas o meu coração é cheio de ternura, de amor e de boas memórias no tempo em que as coisas não eram horrorosas. Como eu te disse, nunca foram boas. Mas elas se tornaram verdadeiros infernos, verdadeiros tártaros. Antes eram purgatórios, depois viraram tártaros, que na definição grega é o pior do inferno, é o tártaros. É o que a gente assiste hoje nesse meio, nessa ambiência. O que tá acontecendo na Lagoinha é que ela sempre se envolve em polêmicas. Polêmica que porque o André... Mano, se envolve em polêmica porque precisa estar em... Desculpa dizer isso, assim, tá? Mas assim, se envolve em polêmica porque precisa estar em evidência. Precisa estar em evidência porque disputa espaço. Porque a gente não está falando hoje de igrejas que sejam só templos onde as pessoas experimentam coletiva e subjetivamente a sua fé. A gente está falando de uma disputa de mercado. As igrejas hoje, elas disputam fiéis. Quanto mais a igreja estiver em evidência, mais ela está disputando os fiéis. Porque o fiel hoje, ele não é um fiel. O fiel é um contribuidor. Se na igreja do André Valadão, por exemplo, ele cobra R$1.500 para uma área VIP, ele precisa que tenha gente lá para poder pagar esses R$1.500. Então ele não está ali dialogando com fiéis. Está dialogando com o quê? Com contribuidores. E para dialogar com contribuidores, toda marca é assim que funciona. Para dialogar com o contribuidor, você precisa estar em evidência. Quanto mais você se mostrar, mais gente vai lhe ver e vai ter mais gente disposta a saber o que é aquilo.
E aí você vai ter uma maior possibilidade de lucro. Então precisa estar em polêmica. Não é que a igreja entre em polêmica de forma não pensada. Não é, gente. Não é que o André Valadão ele entra numa polêmica de forma não pensada. Não. Ele entra numa polêmica de forma muito bem pensada, porque ele sabe que a igreja dele precisa estar em evidência. Que é como ele ganha dinheiro. Se ele cobra R$1.500 pro cara ficar perto do púlpito, se não tiver alguém para pagar isso, se não tiver um trouxa para pagar isso, como é que ele vai ganhar dinheiro? Então ele precisa ter aquela pessoa ali para pagar isso. E para ter aquela pessoa para pagar isso, ele precisa que pessoas estejam vendo. E para a igreja dele estar em evidência, ele tem que entrar em polêmica. É óbvio. E não é só a igreja, eu tô falando exclusivamente da igreja dele, não. Tá? Supostamente, eu tô falando aqui, para não tomar processo. Supostamente. Não tô falando da igreja dele, eu tô falando de todas as igrejas evangélicas. Hoje, todas disputam o mercado. E quem é o mercado? É o fiel. Que ele não é mais fiel. Agora ele é um contribuidor. Entendeu? Ele não é mais fiel. Então tem que estar em evidência mesmo. Fernandes leiloou o relógio no meio do culto. Polêmica que o cara só anda de roupa de marca importada, Gucci, Louis Vuitton. Não é só polêmica. Entendeu? Agora tem área VIP na igreja. Agora, isso é anticristo, cara. Você consegue imaginar Jesus, que disse que o filho do homem não tinha de reclinar a cabeça? Tem um pastor lá dizendo, glória a Deus, porque a gente aqui recebeu, vamos fazer uma rifa de um carro de não sei quantos mil, andando com Rolex de milhares e milhares de dólares e Patek Philipes e não sei o quê. É uma ostentação brega que nem gente rica faz, porque rico já passou dessa, né? Isso é coisa de gente complexada que nunca teve nada e que fica fazendo esse tipo de ostentação. Fazendo uma análise de classe aqui, né? São pessoas que não tinham a condição suficiente, eu não sei se é o caso dos Valadão, né? Mas são pessoas que não tinham condições suficientes para experimentar o mínimo, e aí que encontraram na igreja um canal de ascensão social e que precisam, a partir desse canal, afirmar essa ascensão. E aí começam a ostentar e ostentar e ostentar. Mas mais do que isso, você tem uma teologia do domínio, você tem uma teologia da prosperidade, né? Que diz que você só é filho de Deus se você receber a coisa boa. E a coisa boa para eles é o quê? É amor, perdão, solidariedade, coletivização, ajudar o próximo? Claro que não, isso não é bom. Isso não é bom. O que é bom? Um Patek Philippe estralando no teu pulso. É um Rolex estralando no teu pulso. É uma Louis Vuitton, assim que tu acorda, pá, colocar, tá ligado? É um carrão gigante, uma Lamborghini zona gigantesca na tua garagem. E isso é bom. Amor, não, aí não é com a gente. Perdão, aí não é com a gente. Tem nada a ver com Deus isso. Não tem nada a ver com Deus. Tá ligado? Que além de ser feia, além de ser brega, não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Não parece com Jesus. Não tem nada a ver com Cristo dos evangelhos. Isso é uma outra invenção. É um outro evangelho. É nesse sentido que o pastorzão está dizendo que Jesus não faz ninguém feliz. É esse Jesus aí que não faz ninguém feliz, que não salva da angústia, que não tira da infelicidade, que não resolve nada. Só cria um grupo enorme de pessoas sonâmbulas que precisam ser acordadas. E quando você tenta acordá-las, elas ficam até com raiva de você tentar despertá-las daquele estado de sonambulismo. Mas a Ana Paula é uma boa moça. E eu tenho esperança de que esses próximos anos vão trazê-la para um estado de equilíbrio. E não creio que tenha salvação nem solução para a Lagoinha global ou para isso tudo, porque vai pulverizar e dividir tudo também. Pulverizar e dividir tudo? Já tá. Já tá? Já tá, só vai aumentar. Eu ia te perguntar assim, por exemplo, tem um irmão, o André Fernandes, certo? Tem ela, tem mais quem ali? André Fernandes é um dodói lá de Fortaleza, meu. André Valadão, rapaz. O Lucinho, né? Pastor Lucinho. Que tá lá em... Pular este vídeo pode te custar um salário de mais de R$8.000 por mês. Olha aí, olha aí. Em Belo Horizonte? Belo Horizonte, todos eles em Belo Horizonte. O André tá fora, né? Tem um rapaz aqui de Alphaville, onde o meu amigo Minotauro tá frequentando, meu amigão querido. Minotauro tá lá, é verdade. frequentando. Se batizou, né?
Eu só não falei nada porque, meu Deus, deixa ele ter a experiência dele. Sim. Deixa ele ter, deixa ele crescer, deixa ele prosseguir. Eu o amo há muitos anos. Tanto a ele quanto ao Rogério, irmão dele, com quem eu até iria estar no podcast do Rogério no Rio, mas eu não tive tempo. Mas são meus amigos amados, queridos. Então, deixa ele. O Jesus é soberano para falar com ele. O Espírito Santo é vivo. Não precisa que alguém vá lá e diga, olha, isso, aquilo outro. Mas, a meu ver, ele botou o pé num esqui que dentro de um tempo vai apresentar a sua verdadeira face para ele. Ele é esperto, ele não é tolo, ele não é bobo. Eu sei que ele é um homem sincero e sei que Deus vai falar com ele. Agora, a meu ver, não foi o melhor lugar para começar, honestamente falando. A Lagoinha tem... Cara, descascou. O Minotauro não era o que estava envolvido em polêmica de discriminação supostamente, de religiões de matriz afrodiaspórica no carnaval? Talvez lá seja o melhor lugar para ele começar mesmo, não é mesmo? Supostamente. Tem alguma coisa de diferente assim? Porque tanto influenciador, ou entre aspas, famoso, não tem nada. Acaba indo pra lá. Não, é só a inescrupulosidade que foi colocada. O que foi especial ali? Foi o louvor do Diante do Trono da Ana Paula Valadão. Que foi... Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Eu adoro esse louvor. Foi o que catapultou a Lagoinha, que é uma igreja num bairro pobre. E outra coisa, a primeira marca da Lagoinha foi a chamada renovação espiritual no final dos anos 50 e início dos anos 60. Ela era uma igreja... dessa época? Ela era uma igreja batista. Aí ela passou por um processo de pentecostalização, apelidado de renovação espiritual. Foi isso que a distinguiu em Belo Horizonte. Olha aí, irmão. Aulas, gênios das igrejas. Aí veio o pastor Rego Nascimento, Reuel Feitosa, o Márcio Valadão, o pai deles, que é um homem manso, bom, não tem mão de ferro, não tem aquela patolada que é capaz de... Ele não é um cara que se sente dono da igreja. Não, ele não se sente, mas veio, depois disso, um segundo momento de catapultamento, de visibilização, que foi a música. Quando surgiu o grupo Diante do Trono, a Ana Paula era o principal expoente desse grupo, e aí ganhou no meio evangélico. Eu lembro do surgimento disso aqui. Eu lembro do surgimento assim, não lembro do surgimento, né? Mas eu já falei pra vocês que eu era evangélico, né? E essas canções, elas permearam por todas as igrejas evangélicas. Todas. Passavam por todos os lares evangélicos. Por isso que eu sei cantar, né? Uma sonoridade definiu uma determinada melodia congregacional que foi cantada. É muito maluco. Aí, tipo assim, é como se tivesse instituído um padrão, assim, para as igrejas começarem a seguir nos seus cultos religiosos. Aí, tipo assim, todas as igrejas que você ia, mano, era naquela mesma sintonia harmônica, nos momentos de apelo, tal, mó rolê, mano. Já nos anos 90, final dos anos 90, de ponta a ponta do Brasil. Ela era uma jovem ainda. Você veja, nos anos 90, já tem quase 30 anos, 20 e tantos anos. Mas isso aí eu acho que foi mais ou menos, mano, até, tipo assim, até que era o momento que eu tava na igreja ainda, né? Até 2000 eu fiquei na igreja até... Eu acho que até 2010 eu não ia pra igreja, mano. Ainda era evangélico. 2010, 2011, mais ou menos. E eu acho que é um movimento que só foi ganhando força, porque as igrejas foram se tornando cada vez mais espetáculos, tá ligado? Dialogando muito mais com jovens, com um apelo muito mais... Por exemplo, você tinha pronto, agora gaguejei, agora pronto. A igreja começava com... Você chegava, começavam os louvores, a pregação, a exortação, que chama, né? E aí vai para o momento de apelo, né? Aí as igrejas começam... O apelo, assim,
É o momento de chamar o trouxa para ele pagar mais dízimo, né? Para a igreja enriquecer o bolso do pastor, né? Esse momento de apelo, que era no momento do final do culto, né? Da ritualística, a pregação, a exortação passou a ser diminuída, tá ligado? A pregação foi diminuída, a exortação foi diminuída. Esse momento inicial passou só a ser um momento de recebimento e acolhimento, tá ligado? Pouquíssimos hinos, tal, acolhimento, todo mundo senta. Exortação diminuída e um apelo gigantesco contínuo até o final do culto. Aí desse apelo gigantesco você tem música, você tem mudança de cor, você tem mudança da estrutura da igreja, que aí começa a surgir as igrejas da parede preta. Essa pregação, ela deixou de ser uma pregação que passou a ser uma autoajuda. Essa é que é real, mano. Autoajuda. Passou a ser uma autoajuda. Sempre uma autoajuda. E aí, em algum momento, foi quando quando as classes altas no Brasil, elas começaram a se apoderar da igreja, né? E aí as igrejas começaram a ficar completamente inacessíveis para as camadas populares. Porque de repente você ia numa igreja e você ficava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu tô falando de experiência própria, né? Não só eu, mas eu, minha mãe e algumas outras pessoas, que a minha família inteira é evangélica, né? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque é uma igreja tão ornamentada, tão rica, que você não consegue entrar. E a pregação é aquela pregação que faz você se sentir mal. É a pregação do dinheiro. Assim, se tu não tem dinheiro, é porque Deus não tá atuando na tua vida. E se Deus não tá atuando na tua vida e tu não tem dinheiro, é porque tu tá doando pouco. E aí o doar mais é o quê? É mais dinheiro, é pegar tudo que tu tem e colocar no dízimo, é dar uma manifestação da tua fé, é testar teu Deus. E aí somado que é essa segunda parte, que é a parte da autoajuda, aí eu já não tava mais presente. Aí eu já não ia mais pra igreja, tá ligado? Que é a autoajuda, que é esses cultos que a gente vê hoje, que todos são instagramáveis, né? O culto hoje é instagramável, a pregação é instagramável, é gravada, eles não chamam mais de pregação, eles chamam de palestra. Não tem um pastor hoje, tem pouquíssimos, aliás. Você não vê mais um pastor andando numa Monark, indo em cima de uma Monarquezinha com a Bíblia lá atrás, pregada no coisa da Monark, para ir pregar numa igreja de graça, não vê. Hoje é raro. Talvez tu vê na Deus e Amor. Na Deus e Amor, aquela igrejinha de bairro, aí tu vê. Tá ligado? Nas pequenas assembleias, aí tu vê. Mas nas igrejas, essas igrejas que disputam contribuidor, tu não vê mais. Igreja Batista, tá louco. Igreja da Lagoinha, tá maluco. Essas grandes igrejas assim, e todas comportam todo um mesmo modo de pessoas e são permeadas por uma classe social que a gente sabe muito bem qual é. Que é uma classe média, que é a mesma classe social que tá... A mesma pessoa que tá na igreja da Lagoinha, ela tá na palestra do Pablo Marçal. Desculpa eu dizer isso. Por quê? Por que eles recorrem a essas formas de manifestação religiosa? Porque eles não procuram a religiosidade para se conectar, para se religar com a experiência. Não é para isso que eles procuram. Eles procuram sentido para a vida porque eles não têm. Eles procuram rosto porque eles não têm. Eles procuram uma identidade coletiva que eles não conseguem desenvolver. Que é uma classe média mesquinha, miserenta, medíocre e que podia sequer existir. Então eles se anexam a esses movimentos religiosos coletivos para tentar desenvolver uma identidade. Só que ao passo que eles vão desenvolvendo essa identidade, eles vão atravessando essa identidade com a construção política, porque eles querem um projeto de país que eles passem a chefiar. Mas eles passam a chefiar esse projeto de país procurando ser reconhecido a partir de algo, que é essa mesma identidade. Então eles reafirmam todas essas lógicas de poder e essas estruturas que são das classes dominantes. Então o buraco é muito mais embaixo. 25 anos. Sim. Então, para mim, isso tudo foi ontem. Mas para quem nasceu em 80, os anos 90 já passaram há muito tempo. Para mim é que é tudo muito ontem. Uhum. Pois bem, mas aí, à medida em que, com o passar do tempo, houve o dissolvimento do grupo musical e houve a implantação da marca Lagoinha, e no coração dela, por razões que só ela, se quiser, pode explicar, o coraçãozinho dela entrou em depressão. Quem surgiu nessa história dela foi o irmão dela, que é um senhor inescrupuloso. Total inescrupuloso em todos os sentidos. Eu não vou passar disso aqui, porque
não me sinto no direito de penetrar em nenhum aspecto de natureza íntima da conduta dele, mas ele é um sujeito em relação a quem eu não tenho o menor respeito, a não ser aquele que Jesus me manda ter pelo significado da existência humana. A gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. Sicredi é ter com quem contar. O meu nome é Roberto Nascimento. Sou tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Caio Fábio escaralhando André Valadão.